Meu irmão, a paz do Senhor Jesus, estamos juntos hoje no 8º dia da nossa campanha de oração e jejum. Começamos dia 22 e vamos até o dia 30 de abril, clamando pelo socorro divino, 40 dias. E hoje eu quero começar meditando no texto que está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, que diz: orai sem cessar. E também Lucas capítulo 18, verso 1, que diz assim: Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Esses dois textos falam do nosso dever de orar. Geralmente, nós colocamos a oração e o jejum como se fosse uma opção. Quando der, ora. Se for possível, ore. Mas a palavra de Deus não fala assim. Ela fala que a oração é um dever. E isso, pelo menos, por 5 razões. Em primeiro lugar, porque a oração e o jejum faz parte da minha missão de adorar a Deus. Quando eu oro, eu estou adorando a Deus. E a minha oração, ela é individual. Ninguém pode orar no meu lugar. Ninguém pode adorar a Deus no meu lugar. Porque eu devo fazer isso com o meu espírito, com a minha verdade. Conforme está em João capítulo 4, verso 23, quando Jesus falou para a mulher samaritana: e vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A minha oração é tão importante diante de Deus, que João teve a revelação no Apocalipse sobre a realidade da minha oração e da sua oração diante de Deus. E no capítulo 8, verso 3 e verso 5, ele teve uma visão de que a nossa oração são simbolizadas por incensos na presença do Pai, colocadas em incensários derramados diante do altar de Deus. E quando derramadas as nossas orações diante de Deus, vem a resposta e a solução de Deus para a minha vida, para a minha família e para o mundo. Segundo lugar, a oração é um dever porque eu devo cuidar espiritualmente da minha vida espiritual. Por isso que está escrito em Jeremias 33, verso 2 e o verso 3, Deus falando para o profeta Jeremias que estava preso. E Deus fala para o profeta Jeremias: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Salmo 50 e o verso de número 15, Deus falou dizendo: invoca-me no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me glorificará. Então, eu sou responsável pela minha vida espiritual. É certo que Deus coloca outras pessoas para nos ajudar espiritualmente, no conhecimento da palavra, mas a minha vida espiritual, eu faço pessoalmente diante de Deus crescer. Eu amadureço na minha comunhão e na minha intimidade com Deus. E ninguém pode substituir essa devoção e esse cuidado espiritual pessoal que eu devo ter diante do Senhor Deus. Em terceiro lugar, eu devo orar, e a oração é um dever, porque eu sou responsável pela minha família, ou como filho, ou como pai, ou como mãe. O pai e a mãe são sacerdotes espirituais da sua casa. É por isso que você vê em Jó capítulo 1, verso 4, verso 5, após os banquetes, Jó, ele dizia no seu coração: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus e seu coração. E Jó então oferecia sacrifícios a Deus, porque continuamente ele buscava a purificação e a intercessão diante de Deus pelos seus filhos. Você vê, por exemplo, em Gênesis capítulo 25, verso 21, Isaac orando a Deus por Rebeca, para que ela fosse sarada, porque ela era estéril. E diz a Bíblia que Deus ouviu a oração de Isaac, e Deus curou Rebeca, e nasceu Jacó e Esaú, porque Isaac sabia e conhecia a promessa de Deus para Abraão, e ele queria essa promessa na sua vida, então ele ora pela sua esposa. Então você é responsável, como sacerdote espiritual, pelos seus filhos, pela sua família e pela sua casa. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa.
ore pelos seus filhos, ore pela sua família. Quarto lugar, a oração é um dever, porque você deve orar a Deus pelo cumprimento do ministério, da missão que ele colocou na sua vida. E foi por isso que Samuel, no capítulo 12 de 1 Samuel, verso 23, quando ele está terminando seu ministério como juiz e como profeta em Israel, porque Saul é ungido como rei, então o povo começa a lamentar, pensando que Samuel vai abandoná-los. E Samuel então declara: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Pelo contrário, eu lhes ensinarei o caminho bom e direito. Escute uma coisa, eu como pastor eu tenho uma missão de orar pela igreja e orar pelas pessoas que Deus colocou sob meu cuidado, proteção espiritual. Você tem uma missão, não só como pastor, mas como médico, ou como engenheiro, como advogado, em qualquer área que Deus te colocou, mas principalmente de acordo com os dons e os talentos que Deus colocou na tua vida. Então, quando você ora, você tem que desenvolver esta missão, esse ministério. Você tem que orar para Deus te dar graça, para renovar a tua vida e te capacitar, te dando unção, poder e autoridade. A Bíblia diz em Mateus capítulo 9, versos 36 e 38, que Jesus, quando via as multidões, ele olhou para aquelas pessoas feridas como que ovelhas que não tinham pastor. Então Jesus olha para os discípulos e diz: rogai ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. Diante de um mundo no caos, na corrupção, no pecado, nós devemos orar para que Deus levante pessoas misericordiosas, com o coração voltado para Deus, para que cumpra a sua missão, principalmente de pregação da palavra de Deus, do evangelho e de salvação. Quinto e último lugar, sabe por que a oração é um dever? Porque nós devemos orar pela salvação da nossa cidade, do Brasil, do nosso estado e das nações. Há um texto muito importante sobre isso, em 2 Timóteo, capítulo 1, aliás, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 ao verso 4, o apóstolo Paulo diz assim: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Ore em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda a piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Nesse momento difícil, pelo qual passa a nossa nação e as nações, nós devemos interceder. A igreja é a referência da bênção de Deus. E quando nós estamos diante de Deus orando pelas nossas autoridades, o Senhor está ouvindo a nossa oração. E nós estamos pedindo a graça e a intervenção divina. Em Ezequiel, capítulo 22, o verso 30 e 31, você vê uma manifestação divina a respeito de Israel. Israel sendo julgado por Deus. E Deus então diz assim: procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Por isso, derramei sobre eles a minha indignação, e com o fogo do meu furor os consumirei. Farei cair sobre a cabeça deles o castigo que os seus atos merecem, diz o Senhor. Por quê? Porque Deus procurou uma pessoa, um intercessor, alguém que estivesse clamando e orando. Mas todos os profetas, os sacerdotes, os reis, o próprio povo, não estava cumprindo o seu dever de orar pela nação de Israel, e eles foram levados para a Babilônia. Nesse momento, eu quero te convidar a orar, para adorar a Deus, para que você cresça espiritualmente, assuma a sua responsabilidade diante de Deus, pela sua família, pela salvação de milhares de pessoas através do seu ministério, e oremos pelo Brasil, em nome do Senhor. Pai, pelo poder do teu nome, nesse período de oração, Senhor, nós queremos assumir diante de ti, Senhor, como intercessores, a nossa missão de orar, Senhor,
recebe a nossa adoração. O teu filho que ora junto comigo, junto com a minha família, ele junto com o seu lar. Nós oramos agora, Senhor. Salva a nossa família. Senhor, salva a nossa cidade de Marituba. Salva, Senhor, o estado do Pará. Salva o Brasil, Senhor. Meu Deus, que o Senhor levante homens e mulheres cheios do teu espírito, com o coração cheio de amor para fazer a tua vontade. Nós oramos pelas nossas autoridades, Senhor, que estão lutando contra esta epidemia. Oramos pelos profissionais da saúde e todos aqueles, Senhor, que de alguma forma estão lutando para encontrar um caminho, Senhor. Mas eu quero te pedir, Senhor, mais do que a cura desta epidemia, eu quero te pedir, Senhor, a salvação do Brasil. Liberta o Brasil da idolatria, da corrupção, do pecado, da maldade, Senhor, e que o Brasil reconheça, e que as nações reconheçam que Tu és o único Deus, Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Amanhã estaremos juntos, adorando e louvando o nome do Senhor.